do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. A doença é o caminho da cura. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa o que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te figura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Emmanuel. Está no livro Contributo, psicografado por Franciscano Xavier. Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim, oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desamor. Se invente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para as suas dificuldades. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe ainda que a passos lentos. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Depois dessa mensagem, convidamos todos os nossos irmãos a fechar nossos olhos para facilitar a imagem do nosso Mestre Jesus, amparando-nos neste momento, nos fortalecendo. Que aqui seja um lugar onde possamos recarregar nossas baterias para vencer nossas dificuldades, que geralmente nós mesmos guiamos, mas sem o apoio de Jesus, muito provavelmente não conseguimos caminhar. Que esta oração que iremos fazer possa beneficiar a todos que sofrem, aos nossos familiares aqui na terra e aqueles que já partiram, às nossas vítimas e aos vozes do tempo, onde houver a dor, o sofrimento. Aos nossos governantes possam ter um pouco de bom senso na condução de suas funções. A toda a sociedade, a todos os servidores espíritas, a todas as comunidades. Recebe, Senhor, a nossa prece nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de tudo, que assim seja. Hoje, para nossa alegria, temos o nosso irmão Osni, que vai trazer a mensagem da noite. Que Deus te proteja e continue possa facilitar. Falar dessa mensagem. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa noite de hoje. O nome e o tema da nossa conversa de hoje é regeneração ou regenerados. E, como nada por acaso, a leitura inicial ela faz
um link, né, faz um chamado, uma observação com essa proposta da nossa conversa de hoje. Só tem cura aquele que não foi curado, né? Só procura o caminho aquele que não achou. Só caminha para a regeneração aquele que ainda não está regenerado. Então hoje, se não todos ouviram falar ou já estão a par, a gente hoje é um assunto muito preeminente, principalmente no meio espírita, no meio espiritualista, sobre a mudança do status do planeta, do ponto de vista moral, principalmente. Que toca a Terra está deixando de ser um planeta, né, classificado como de provas e expiações, para um planeta regenerado, um mundo de regeneração. O que isso nos quer dizer? Que em determinado tempo vamos virar a chave, vamos dormir provas e expiações, e no primeiro do ano, de qualquer ano, aí nós somos um planeta regenerado. Quando nos tornamos adultos, vamos pegar a última fase assim, de infância, adolescência, nos tornamos adultos. Por convenção, por uma data, por uma idade. Alguns já se tornam adultos lá pelos seus 14, 15 anos. Outros aos 40 ainda não o são. Outros aos 35, 40, quando os pais saem de casa, ele quase passa fome, né? Porque não sabe se virar sozinho, né? O que isso traz para nós? O que é um mundo regenerado? Um mundo de regeneração. O que é ser um ser regenerado? O mundo em que vivemos hoje, será que nenhuma parte dele poderia ser considerado um mundo já de regeneração? Depois a gente vai fazer uma leitura breve ali, mas para dar um subsídio para vocês. Mundo de provas e expiações, falando macro, genérico, né? A gente tem isso que a gente vê, esse dualismo entre o bem e o mal, essas vicissitudes, essas necessidades de sofrimento. No mundo regenerado, nós avançamos no bem, a predominância é mais do bem, do amor, mas ainda estamos sujeitos às ações da matéria, mas de forma menos incisiva. Por quê? Porque o que nos rodeia, ou o que nós rodeamos, que está diferente, mudou. Nós temos cidades, países, que literalmente você não precisa chavear um carro, chavear uma porta de casa. Não se pega o que não é seu. Há um compartilhamento de solidariedade, de respeito, pela uma convenção social, talvez não muito pelo amor, mas é o caminho. Nós, se separássemos a nossa evolução, basicamente a gente tem duas frentes, o material e o moral. Nós temos nesses dois pontos, nesses dois extremos, vários matizes de evolução. Temos, inclusive, bem evoluído moral e materialmente, como temos ainda menos evoluído moral e materialmente.
Mas alguns evoluem mais no moral, outros mais no material. Isso para demonstrar que essa mudança é quase como se a gente estivesse olhando para o pôr do sol, ou para esperando o sol se pôr ali, sem piscar. A gente não consegue perceber esse degradê, essa mudança. Uma piscada mais longa a gente já vai notar, já tem uma diferença. Pode um vinho bom permanecer bom numa barrica contaminada, já com fungo, com fissura entrando no ar? Pode um vinho bom, um vinho ruim, se tornar bom porque foi colocado numa barrica nova, hermética, sem fungos? Ou seja, há uma simbiose muito grande nisso. Quando a gente fala em regeneração, regenerados, planeta de regeneração, alguns ou muitos podem ter a ideia, eu espero, que esse status, né, para nós uma referência, porque é o contínuo sempre, venha de fora. Esse ambiente vai nos mudar. Doce ilusão. Nós participamos da mudança dele? Participamos. O planeta em si, como sistema, como astro, né, sofre mudança, sofre evolução? Evidente que sim. As suas vibrações, seu magnetismo, suas forças telúricas alteram. Faz parte. E nesse processo de evolução, jogando, sabe-se lá quantos mil, bilhões de anos à frente, vai levar esse planeta, inclusive, a desaparecer. Como estrela que é. Ó, surgimento do buraco negro aí, por exemplo. Podemos esperar que o planeta se mude com a nossa forma de agir, de pensar, de tratar. Se fala também muito nessa unidade ou unicidade voltada para o sentimento do amor, para o bem viver. Mas isso vai vir de fora para nós. Não, decisivamente não. Há uma troca, há um crescimento das partes, no que toca o material, mas principalmente a parte moral, que é a que vai moldar o espectro, a vibração do planeta. Isso é verdadeiro? Como vocês podem ter certeza que eu estou falando é algo verdadeiro, sensato. Sabemos nós pela literatura espírita de espíritos que não necessitaram mais reencarnar no nosso planeta. Isso é uma prova, entre tantas outras. Por quê? Porque eles já caminharam além do que o planeta comporta para eles. Eles podem e almejar ou quererem ir para mundos mais evoluídos. Talvez o próximo mundo regenerado que cabe para eles, porque também não vão dar saltos. Não vão sair do planeta de prova e expiação, vivendo aqui, e não vão entrar em casos pontuais, que a gente sabe também que ocorre, de pessoas que espíritos passaram aqui como mensageiros, como espíritos de luz. Então, é uma passagem, vamos dizer assim,
é efêmera para nós aqui, mas para eles é só um caminhar, é só um seguir para frente. O que aconteceria pegando irmãos espíritos encarnados de determinado país, de determinada região, quase que ainda limitados à luz do fogo, e jogássemos numa população que já está bem adiantada. Esse contraste não daria certo. Ou seja, toda essa caminhada, todo esse preparo para a regeneração, ou estar regenerado, é nosso, parte de nós. Somos nós, ainda nessa base de tempo nossa, que tem uma mescla aqui, poderia dizer uma média de idade aqui de 30, 40 anos, talvez 40, veremos essa transformação no planeta, assim, no contraste? Muito provável que não, mas já sabemos que ele vai caminhar, não vai parar. Se toda a turma se esforça e vai passando de ano e tem um que não quer, ele é remanejado. E esse remanejamento nos remete, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, a nós sermos relegados, talvez, a mundos inferiores, mundos anteriores a esse, primitivo, onde o nosso conhecimento já se torna, podemos dizer assim, até luz para aqueles que vivem nessas estrelas, nesses órgãos. Peço licença para vocês fazer uma leitura, que é do livro que o nosso irmão Nazareno me emprestou. Estava falando com ele, né? Nada é por acaso. O acaso é o pseudônimo que Deus usa para nos informar, nos deixar a par das situações. E eu estava preparando o tema e li isso daqui assim, nesse capítulo. É da obra Renovando Atitudes, né? Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramé. Quem são os regenerados? Ele faz uma pequena introdução aqui. Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Que a gente tinha falado ali. É um meio de interligação, como o mundo de prova e expiação que a gente está ainda correndo nele, foi um elo de ligação entre o mundo primitivo e o mundo de regeneração. Ou seja, é aquele eterno contínuo que nós temos nessa caminhada. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas e animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem.
pensando somente em si, mas na coletividade em geral. Qual é o padrão do nosso mental, do nosso pensamento, da nossa vibração? Há quanto andamos desapegados do nosso materialismo, das nossas coisas, do sentimento empregado nisso? Porque às vezes a gente comenta isso em determinada roda, que alguém estimula um assunto e que não é do meio. Ah, vou dar minhas coisas tudo para os outros. Longe disso, não é essa a situação. Mas nós temos muito apego ainda. Tirando um ditado de uma conversa que a gente estava no meio político, que eu não vou mencionar aqui, mas o ditado em si ele é muito interessante. Eu usei outra palavra, mas a gente pode dizer o seguinte: para o acomodado de hoje, o mundo que temos é berço quente, é acolhedor. Para nós, acomodados, que somos, o que nós temos é o que merecemos. Do contrário, a gente estava podendo falar o seguinte: Deus errou meu endereço, mandou para o planeta errado. A nossa vibração nos traz aqui. A gente vai ver diante que o que ele fala cai dentro de outro ditado que eu aprendi dentro da casa, que é fantástico. Esse aqui ele de tão simples, tão sensacional, tão objetivo, custa que alguns, principalmente fora do meio, entendam que quando eu mudo, o mundo à minha volta muda. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes pelas estradas da vida universal, em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descobriram a presença divina em sua intimidade. E, portanto, agora não buscam mais somente a exterioridade da vida, mas sim a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas o mundo em si. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas possíveis de serem alteradas são suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes de sua vida. Ou seja, como é fantástico. Agora, se você não tem uma visão, um conhecimento de múltiplas vidas, do processo de reencarnação, da caridade da reencarnação, uma pessoa, mesmo boa, de boa moral, pessoa digna, né? Se ela está incorrendo sobre determinadas demandas pesadas na vida, que são as provas, que ela não tem essa dilatação de ideia, de vida contínua, que já estamos na eternidade, que somos eternos, e ela vê a vida dela do berço ao túmulo e acabou, geralmente cai no desespero. É mais difícil, muito mais. Para quem vive e acredita com convicção nessa vida que segue, é trabalhoso e muito.
Haja visto, infelizmente, temos irmãos espíritas, cristãos, que se suicidam. Tamanho o momento que se encontram de desgosto e depressão. Esses vão atrasar, não impedir, mas vão atrasar essa visão da terra prometida, da terra nova, que é esse mundo, o próximo passo, que é a nossa entrada no mundo de regeneração. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros e quais são os seus. Só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um fazer sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por terem constantemente insights, revelações, inspirações, isto é, compreensões súbitas frente a decisões e resoluções da vida. São eles homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar e concluir os acontecimentos do seu cotidiano. Reconhece que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existentes, sempre lançando mão dos fatos passados, entrelaçando-os aos fatos presentes, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinaram horizontes novos, porque reservaram no cotidiano algum tempo para se conhecerem melhor, anotando sensações e pensamentos, a fim de esclarecer para eles próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias, julgando-os assim a viverem de uma forma mais serena e previsível. Ele reforça a situação da mudança em nós, essa psicografia, né? Que o autor escreve aqui, de forma contundente. E ele fala no tempo de se observar, de ponderar, de nos perguntar. E meus irmãos, digo com toda clareza e objetividade, aqui, a nossa vinda aqui, é um pedaço, é uma etapa. Não nos basta isto. Desculpe ser sincero, não estou fazendo juízo de valor, porque primeiro serve para quem está falando. Aqui, o nosso liga, o nosso chamado, opa, nós encontramos, estamos num lugar legal, o que a gente vai ouvir aqui, o que vai nos estimular? Aqui sopra a nossa brasa do conhecimento que está lá pequenininha, latente. A gente viu que a gente não muda os outros, a gente muda nós, nos mudamos. E a nossa mudança vai interferindo e vai arrastando. O exemplo vai arrastando e vai alterando. O que nós temos adiante de nós, além do banco, da igreja, do centro, de qualquer ordem,
é muito mais a nos esperar. E esse tempo da nossa espera, que é livre, está dentro do nosso livre-arbítrio, que ninguém vai interferir, que a escolha nossa, é o tempo que a gente vai aguardar para conhecer o novo. Isso a gente faz em atitude mental, em ação material, contribuindo com os irmãos que necessitam da gente, principalmente a grande jornada, a expressão do amor. É fantástico, é maravilhoso, é de fé nós orarmos, agradecermos, rezarmos, enaltecer Deus e ficarmos uma vida em oração. É bom, é ruim isso? Lógico que não. Mas falta um pedacinho. À medida que nós crescemos, as provas vão mudando de perfil. Eu recordo de uma vez aqui no estudo das quartas-feiras, uma psicografia, recebi que eu li aqui, um pedacinho dela, nunca me saiu da mente, ela fala o seguinte, uma das poucas que eu me lembro, que à medida que caminhamos na nossa evolução, seja nesse mundo ainda de provas e expiações, seja em qualquer outro, no próximo de regeneração, as nossas interferências materiais vão se anulando. Mas as nossas provas não são menos tenazes. A prova moral, ela realmente é mais doída do que a material. Para terminar aqui, obtiveram transformações íntimas surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Desmancharam máscaras que inicialmente lhes davam um certo conforto e segurança, porque depois eles mesmos reconheceram que elas lhes aprisionavam por entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas sobretudo assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta, eu acho lindo isso aqui, emocionante, não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não esteja determinada. Temos muito, muito mesmo, para a nossa felicidade a contribuir. Regenerados são os reabilitados perante as verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios e por seguirem seus passos fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim aprendizado adquirido. Portanto, seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento perante as leis de amor que regem o universo. Eu queria só fazer uns cortes da leitura, mas eu agradeço a paciência, a gente está quase terminando, mas precisava ser fiel a ela para não dar um corte ali e deixar em branco. O que ele nos traz, o que ele nos revela desses compromissos. Alguns, até do meio espírita ou espiritualistas de modo geral, em conversas, que é interessante que o assunto
regeneração está em alta, está em moda, alegam muito e acreditam de boa fé que essas mudanças ocorrerão, essa transformação do planeta ocorrerão muito pelas situações geográficas, geológicas, né? Essa transformação matéria do planeta. Esperam que os sinais do céu venham fazer essa mudança. Como eu falei no início, há uma transformação que vem seguindo junto. Mas a vibração, a aura do planeta vai mudar pelo nosso estado vibracional. Somos nós os responsáveis direto por essa mudança. Não esperemos planeta de regeneração, planeta regenerado, sem sermos nós, né, os artífices da nossa própria felicidade. A osmisse, nós não acompanharmos, não fizermos. Veja, planeta de regeneração, como disse, é um elo de ligação com tudo, como ele para um planeta feliz. Ora, ainda sofreremos as influências da matéria, em menor nível, mas ainda assim. Teremos o matiz, o caractere de que a predominância do amor, do bem, sobrepõe ao mal, à indiferença, ao orgulho. Mas ainda caberá, nesse espectro de desenvolvimento, aqueles que estão próximos dessa realidade. Porque essas classificações, elas não são absolutas. Você não tem assim, espírito inferior, espírito regular, mediano, bom, bonito, feio, não tem, né? Isso serve para a gente poder fazer uma análise, mas a mudança é lenta, é gradual, é infinitamente pequena. Então, esses que estão ainda próximos, quase na virada, entram na recuperação. É permitido ainda esse reencarne, essa descida no planeta. Outros, já muito distantes dessa linha de pensamento, dessa vibração, caem para outro lado. Na Gênesis, para vocês terem uma ideia, essa mudança aqui, para ser breve, quanto anda esse processo de renovação? Não existe número fixo, fiel, não tem data para isso. Mas é um processo, Nazareno, depois se estiver errado, que eles falam que vem do período da Revolução Francesa para cá, está vindo essa transformação. Ali começou, vamos dizer assim, vamos começar a mexer lá. A alta espiritualidade começou a trabalhar para, vamos começar agora a influenciar, transformar isso. Como? Mandando gente melhor para cá, espíritos melhores, dando exemplo, transformando e ensinando. Então a gente conta por aí, uma base, se quiséssemos dar tempo para isso, 235 anos. Do início da Revolução Francesa, que foi em 1789, até 2024. Então a pergunta que fica antes do último pedacinho para ler aqui para vocês no final, da Gênesis, é: estamos fazendo a nossa parte? Estamos botando o nosso tijolinho na regeneração do planeta? Na Gênesis, no capítulo 18, no item 9, sinais dos tempos. Os tempos são chegados. Sim, por certo, a humanidade se transforma como se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral.
Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente, há quase um século, na época que o livro foi escrito, no trabalho da transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retorne o equilíbrio sobre novas bases. E a gente vê isso. E esse contraste é o que a gente está vendo, que a gente chama de absurdos, barbaridades. Como pode? O esforço que a gente vê coletivo de instituições, de pessoas, de ideologias, em destruir a figura, o contato, o caminho de Deus. Isso é patente no nosso dia a dia. Quem a vir, então a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. Uma coisa que vos parece estranha, mas que não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Quanto eles se esforçam, quanto eles se empenham, quanto eles interferem no que podem para nos auxiliar. Digo mais, ele aí toma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar. É, pois, natural que se interesse pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Todas as paixões, boas e más, aí são superexcitadas, como entre vós uma indivisível efervescência reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de a ele voltar. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza, as perturbações dos elementos físicos. É então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral. Aquilo que a gente comentou, essas transformações extremas do planeta. Mas que passa como um furacão, depois que o céu se torna sereno. É a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias. Percorre uma nova etapa de progresso. No período que ora se inicia, que o Espiritismo florescerá e dará frutos, é, pois, para o futuro, mais que para o presente que trabalhais. Quantos de nós, ou encarnados no nosso orbe, estão vindo nesse processo? Acreditem, se nós não fizermos o nosso máximo, não em termos de pontuação, mas em termos de possibilidades, já ajudamos com certeza essa transformação. Se tem essa cara hoje o planeta, é a cara que nós ajudamos a dar. Se essa casa tem um chão limpo ou sujo, se o banheiro é limpo ou sujo, é reflexo da nossa ação aqui dentro. Não é porque veio alguém de fora sujar ou limpar. Somos nós. Terminando. Mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, por prepararem as vias da regeneração pela unificação e pela racionalidade das crenças. Felizes os que aproveitam desde hoje. Será para eles tanto de ganho e de penas poupadas. Será para eles
tanto de ganho e de penas poupadas. Penas aqui é provas, experiências mais contundentes, mais dolorosas. Meus irmãos, o que fica para a gente é mundo de regeneração ou regenerado. É nós. Só nós fazemos isso. E se a gente não acompanhar um passo que o orbe precisa dar, gentilmente, com muito carinho, eles vão dizer o seguinte: olha, tem um lugar lá, tem uns lugares que nem o fogo eles descobriram ainda, né? Pode ir lá dar uma mão para eles, vai lá e inventa a roda para eles, pode, vai facilitar tanto a vida dos caras. E a gente pode passar para trás. Muito obrigado, desculpe pelo tempo. Sempre penso ser mais breve, mas a gente fica bom. Obrigado. Então, vamos agradecer ao nosso irmão pelas palavras. Que Deus te abençoe. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Lembrar de onde estamos. Agradecer por estarmos aqui. Agradecer ao nosso Pai Maior por cada palavra que aqui foi dita. As orientações a seguir, que a gente possa levar um pouquinho, uma palavra, uma frase que seja para a nossa vida, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Gratidão, gratidão por estarmos aqui. Que essa prece possa de encontro a todos aqueles que não puderam vir, que estão ligados em pensamentos, que pediram por uma prece, por um pensamento positivo. Por todos aqueles que estão nas ruas, nos asilos, nos presídios, nos hospitais, que sintam a presença de Nossa Mãe Maria em seus corações. Que nossas casas sejam lembradas e guiadas por nosso pensamento, a luz de Maria possa chegar até lá, onde ela vai iluminar e levar toda a paz e o amparo. Gratidão. Em nome da Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim damos por encerrado a palestra de hoje. Em seguida tem um passe. Podem aguardar, que a gente vai chamar de passarinho. Boa noite a todos. Só um recadinho breve. Na verdade, um agradecimento. Assim como nós viemos pedir aqui as doações de material escolar, a gente vem agradecer também pelas doações. Foram muitas doações, realmente. Foi bem satisfatório fazer parte desse projeto e também ver a vontade das pessoas ajudarem. Nós entregamos hoje na Casa Lar. E muito bom ver o rostinho das crianças, só que na verdade só a presença lá a gente já viu o quanto é importante, né? São crianças tem crianças lá que tem 1 mês e há 17 anos. Então a gente veio de lá agora, fizemos a entrega, fizemos um lanche lá com o pessoal, foi bem legal. E agradecer de coração a todos aí que puderam contribuir. Tá bom? Obrigado.